A guerra chegou ao fim. Um conflito que se arrastava por décadas finalmente tem um desfecho surpreendente. E o grande vencedor é Erdogan, que consegue o que poucos imaginavam possível. Enquanto isso, a China dá um ultimato histórico a Putin: é hora de depor as armas. Não é uma sugestão, é uma ordem velada com consequências globais. O Kremlin sente o golpe onde mais dói, no bolso e no prestígio. Há 2 anos não víamos uma pressão tão forte sobre Moscou. Mas quem está por trás dos mísseis americanos que atingiram tropas russas em Kursk? As imagens são chocantes: um prédio reduzido a escombros, soldados enterrados sob os destroços. Kiev afirma que era um quartel do 40º Batalhão de Fuzileiros Navais russos. Moscou tenta desmentir, falando em danos a um hotel e lavagem de carros. Mas a verdade é inegável: foi um ataque cirúrgico, preciso e devastador. A pergunta que não quer calar: até onde isso pode escalar? Enquanto isso, a Rússia enfrenta uma crise financeira sem precedentes. As receitas com petróleo despencaram para o nível mais baixo em 2 anos. Em apenas 4 semanas, o país arrecadou menos de 5 bilhões de dólares, um rombo que ameaça a estabilidade do regime. Com os descontos forçados para países amigos e a queda nos preços, Moscou recebe hoje 25% menos do que há um ano pelo mesmo volume de exportação. O modelo econômico que sustenta a máquina de guerra está ruindo. Sem dólares, não há munição, não há salários, não há futuro. E como se não bastasse, uma nova lei tributária pode afundar ainda mais a população. Estima-se que 90% dos russos serão impactados por impostos sobre atividades consideradas improdutivas pelo governo. Quem cuida da casa, quem vive de aluguéis ou quem depende dos pais pode ser taxado. É a receita para um descontentamento em massa. Enquanto a Rússia se debate, a Ucrânia dá um passo ousado. Zelensky surpreende o mundo com uma decisão que pode mudar o rumo da guerra. Será que Putin tem condições de reagir? As manobras do líder ucraniano ganham apoio internacional, enquanto o Kremlin se vê isolado e com as costas contra a parede. A China entra em cena com tudo. Pequim não apenas sugere, mas impõe condições para um acordo de paz. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês deixa claro: a China apoia qualquer iniciativa que leve a um cessar-fogo justo e duradouro. Mas qual é o real interesse de Pequim? Será que a China lucra com a guerra prolongada ou realmente quer uma solução? As peças se movem no tabuleiro geopolítico, e cada jogada tem um preço. E não para por aí. A Coreia do Norte expande sua influência de forma inesperada. Kim Jong-un envia 700 soldados de elite para Burkina Faso para proteger o presidente Traoré após uma tentativa de golpe. Não são russos, não são chineses, são norte-coreanos assumindo o papel de guardiões de regimes. Será que Pyongyang está se tornando a nova mercadora de segurança para ditadores? Enquanto as democracias se limitam a notas de protesto, os autocratas agem com mão de ferro. E o Cazaquistão? O país surpreende o mundo com um crescimento econômico de 6%, mais que a China e acima das expectativas. Em meio a crises globais e instabilidade regional, a nação da Ásia Central se destaca. Mas os analistas alertam: até 2026, esse ritmo pode cair pela metade. Sem reformas estruturais e diversificação, o boom pode ser passageiro. Afinal, quando o petróleo barateia, quem depende dele sofre. E a Turquia comemora um marco histórico. Após 40 anos de conflito sangrento, o PKK, partido considerado terrorista por Ankara, anuncia seu desmantelamento. Milhares de vidas perdidas, décadas de violência, e agora um possível fim para a guerra civil. Mas será que essa é realmente a última palavra? O líder curdo Abdullah Öcalan, preso desde 1999, havia sugerido a rendição. Nas ruas, há celebração, mas também ceticismo: o que virá depois? Na Bielorrússia, o regime de Lukashenko adota métodos radicalmente repressivos. Adolescentes que fizeram gestos obscenos durante os fogos de 9 de maio foram levadas à força para um retiro educacional. Lá, assistiram a cenas de guerra, ouviram sermões e foram obrigadas a refletir sobre o patriotismo. É a educação pelo medo. Enquanto isso, na região de Belgorod, a corrupção toma formas absurdas. Moradores são acusados de simular ataques com drones para receber indenizações do Estado. Alguns chegam a plantar restos de equipamentos em carros queimados para fraudar o sistema. Agora, quem tentar se aproveitar da guerra pode acabar preso.
Essas são as notícias que você precisa conhecer hoje. Informações exclusivas, análises profundas e os bastidores dos eventos que moldam o mundo. Confie em quem traz a verdade sem filtros, com velocidade e precisão. Sua confiança é nosso combustível. Compartilhe, comente, apoie, porque juntos somos mais fortes. O que você acha desses desdobramentos? O futuro está sendo escrito agora, e sua voz faz a diferença. Os ricos que vivem de rendas e as donas de casa estão no centro de uma polêmica explosiva. Para um renomado economista russo, eles são os preguiçosos profissionais, aqueles que desfrutam de benefícios sociais sem contribuir para o Estado. É urgente implementar contribuições obrigatórias para o sistema de saúde e uma taxa fixa de imposto de renda para esses cidadãos, a menos que comprovem a origem legal de seus recursos, defende Alexander Savonov, professor da Universidade Financeira do governo russo. Sua tese é simples: enquanto milhões trabalham duro para sustentar o país, esses grupos vivem à custa do sistema, sem pagar um rublo sequer. A proposta já dividiu a sociedade. De um lado, quem aplaude a ideia de taxar os ricos injustos que passam férias em resorts enquanto o resto paga a conta. Do outro, a revolta contra a possibilidade de cobrar impostos de donas de casa, muitas delas já sobrecarregadas pela inflação e pela falta de políticas públicas. E você? Quem deve arcar com a conta, o herdeiro de fortuna ou a mãe que cuida da família em tempo integral? Mas enquanto a Rússia discute quem paga mais, a ciência traz uma notícia que pode salvar milhões de vidas. O Ozempic, conhecido por seu poder de emagrecimento, agora é apontado como uma possível arma contra o câncer. Pesquisadores da Universidade de Manchester analisaram mais de 6.000 pacientes e descobriram algo surpreendente: quem usa o medicamento tem menor risco de desenvolver tumores. O segredo não está só na perda de peso, a droga reduz inflamações, fortalece o sistema imunológico e, o mais importante, bloqueia o surgimento de células cancerígenas. Os cientistas já falam em usá-lo como prevenção, mesmo para quem não tem obesidade. Não é mais só um remédio para emagrecer, é uma revolução médica em andamento. E falando em revoluções, Donald Trump não perdeu tempo. Com seu estilo explosivo, ele atacou: duvido que a Ucrânia vá negociar com Putin. Ele está muito ocupado comemorando a vitória na Segunda Guerra Mundial, uma vitória que nunca teria conseguido, nem de longe, sem os Estados Unidos. Marquei uma reunião. Agora. Claro, esqueceu de acrescentar sua frase favorita: se eu fosse presidente, a Segunda Guerra nem teria começado. E, é óbvio, também não mencionou que, na visão de seus apoiadores mais radicais, o verdadeiro culpado pela guerra não foi Hitler, mas Joe Biden. Enquanto o mundo gira entre impostos polêmicos, descobertas médicas e declarações bombásticas, uma coisa é certa: você precisa estar informado. Aqui, trazemos as notícias que importam, sem meias palavras, com a velocidade que você merece. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho, porque juntos somos a voz que ecoa a verdade. E não se esqueça do botão agradecer, é assim que você nos ajuda a continuar lutando por um jornalismo livre e corajoso. Até a próxima, com mais notícias que vão abalizar seu dia. Fique ligado.